de Jesus. Vamos levantá-lo nesse lugar, nessa noite. Vamos juntos. Só há um nome sobre todo nome que cura, liberta. Jesus, Jesus. Bom dia, bom dia, meninas. Bom dia, pessoal. Boa semana. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Adri, bom dia, tia Adri, bom dia, Aninha Flor, bom dia, Cássia, bom dia, Si, Dani, Dai, Fer, bom dia, Jaque, bom dia, Jan, Lu Monteiro, Mara, Rebeca, bom dia, Rê, Sá, Cissa, Vilminha, muito bom, meninas, estar aqui com vocês, Lúcia. Sejam todas muito bem-vindas a essa nossa manhã poderosa. É maravilhoso, né? A gente tem a oportunidade de começar a semana juntas com temas tão poderosos, como a gente tem proporcionado aqui, né? Para muita reflexão. Então, hoje eu estou trazendo de novo sobre a importância, né? E o poder dos nossos diálogos internos. Gente, o quanto isso é forte, poderoso e transformador na nossa vida. E da mesma forma que isso nos impulsiona, isso também atrasa demais os nossos resultados, os nossos relacionamentos. Então, eu estou trazendo novamente, mas agora com um pouco mais de profundidade e uma ferramenta muito poderosa que eu vou compartilhar com vocês também, tá bom? Para vocês exercitarem essa semana. Mas antes, vamos orar. Peço a Deus que esteja, né, nessa reunião. Quem puder fechar os seus olhos. Quero até pegar meu celular. Eu vou passar no grupo lá do devocional para a gente orar por uma pessoa em especial que me procurou agora cedo. Eu nunca sou de responder, né, cedo, pessoas que me chamam pela primeira vez, mas hoje eu resolvi responder. E infelizmente é uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida, e é um caso bem grave. Então eu estou assim até me recuperando aqui das conversas. Então que Deus nos dê força e nos ajude, principalmente a ela. Então, eu peço que a gente se una, né? Para que a gente possa orar, tá bom? Hoje, pela vida dela. Vamos lá, quem puder fechar os seus olhos. Vamos fazer uma respiração bem profunda. Respira bem fundo. Solta. Respira mais uma vez. Solta de novo, mais uma bem funda, o mais profundo que você consegue. Solta. Pai, Paizinho, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, nessa nossa manhã poderosa, Pai, que nós dedicamos e consagramos a Ti, Senhor. Espírito Santo, tens liberdade aqui para conduzir esse encontro, um tema tão profundo, tão importante, tão impactante para nós e que precisamos levar a sério. Tudo começa na nossa mente, todos os planos, Senhor, os planos do Senhor serão revelados para nós através do nosso espírito, da nossa mente. A gente precisa desse alinhamento, Pai. Mas muitos planos malignos também, Pai, nascem na nossa mente através de setas inflamadas e nós determinamos agora, Senhor, que todo e qualquer mal, Pai, que esteja na mente, no corpo, na alma das pessoas que estão aqui nessa sala, dessas mulheres, Pai, que representam famílias, representam empresas, projetos,
que bata em retirada agora, Pai. Nós derrubamos por terra todo e qualquer mal, Pai. Nós queremos orar hoje, Senhor, pela vida de cada uma que está aqui, Senhor, para que o Senhor traga refrigério, para que o Senhor traga cura, pois somente o Senhor sabe o que cada uma está passando aqui, Pai. E nós apresentamos a Ti essas vidas, Pai. Consagramos e Te pedimos, Espírito Santo, traga paz, traga luz, traga direcionamento, Pai. Em especial, nós vamos orar, Pai, hoje, colocando lá no grupo devocional pela vida da Elisângela Lopes da Silva, Senhor, que está numa situação de vida muito difícil, física, mental, emocional, financeira, todas as áreas da vida destruídas, Senhor. E ela está pensando, Pai, no pior, Deus, mas o Senhor é maior e o Senhor vai encontrar essa filha hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meninas. Amém. Desculpa trazer esse assunto para vocês, mas Deus sabe de todas as coisas e o quanto a gente precisa ser grata, sabe? Nossa, a gente não tem, a gente acha que a gente tem problema, mas a hora que a gente vai aí, né, para o mundão, a gente vê que Deus nos dá desafios para nos aperfeiçoarmos como filhas amadas dele e a gente tem mais é que agradecer mesmo, tá? Amém. Vamos lá, arquitetas! Arquitetas da mente. Vamos transformar os nossos diálogos internos, que são sabotadores, em aliados do nosso propósito, pois eu tenho certeza que essas alunas aqui, todas elas têm um propósito muito forte, muito poderoso, e a única coisa que nós precisamos, todas nós aqui, é de alinhamento, e é isso que estamos fazendo aqui, tá bom? Nós estamos todas as segundas-feiras e as sextas-feiras nos colocando diante da forja, né? A gente precisa se abrir para essa lapidação. Então, parabéns do fundo do coração para você que se dispôs a estar aqui e que você vença todo e qualquer obstáculo que te tira dessa sala, porque realmente a gente quer que esse ano seja o melhor ano da sua vida até então, tá? Então, vamos lá, o poder das vozes internas, né? Os nossos pensamentos, meninas, eles se tornam as nossas palavras e as nossas palavras se tornam as nossas ações. E assim vamos, através de cada escolha, através de cada comportamento, formando hábitos. E os hábitos são aquilo que fazemos no automático, que conduzem a nossa vida, ou seja, eles se tornam o nosso destino. Então, tudo começa na nossa mente, e na nossa mente existem essas vozes, e hoje a gente vai conhecer sobre isso, né? Então, uma reflexão. Quais vozes internas têm dominado suas decisões ultimamente? Nós precisamos entender o impacto do diálogo interno, porque ele vai moldando a nossa realidade antes mesmo de criar os nossos resultados. E é ali que tudo começa, antes de nascer um resultado final ali, seja no nosso peso, nas nossas finanças, na nossa família, nas nossas conquistas, antes disso se materializar. Isso já existe, essa realidade já está existindo na nossa mente. Tudo começa na nossa mente, tá? Então, transformar esse diálogo é o primeiro passo para que a gente alinhe a nossa vida ao nosso propósito. Mas, Mari, eu não sei qual é o meu propósito. Levanta a mão aqui, por favor, na mãozinha. Quem ainda fala, eu não tenho clareza sobre chamado, propósito, ainda tenho muita dúvida sobre isso, nunca refleti muito sobre isso, não estou clara ainda sobre isso. Levanta a mãozinha, que eu vou dar um direcionamento depois. Então, a nossa jornada hoje. Isso. Tá, Rebeca, Lúcia, a Cíntia. Ok, eu vou passar para vocês, meninas, como lição de casa para hoje ainda, para vocês assistirem uma live que nós fizemos, eu, a Gabi e o pastor Marques, marido da tia Adri, sobre chamado e propósito. E eu quero que vocês assistam fazendo anotações, porque muitas fichas vão cair e Deus vai te trazer um entendimento e um direcionamento sobre isso, para que você trabalhe essa semana em cima disso, tá? E aí, na sexta-feira, eu quero que vocês tragam
sobre isso e sobre o que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, o primeiro passo, meninas, é a gente reconhecer, identificar essa questão dos diálogos que são sabotadores, porque, infelizmente, a maior parte a gente não enxerga, a gente não percebe. E depois que a gente começa, por conta dessa fala minha aqui, desse encontro nosso, você começa a perceber, a prestar mais atenção, você começa a reconhecer que existem vozes na sua mente que não são tão favoráveis assim para os seus objetivos, para as suas realizações, para os seus relacionamentos, ou mesmo para a sua performance mesmo, porque você fica ali se vitimizando, se diminuindo. Então, a partir do momento que a gente reconhece, a gente tem uma grande oportunidade de transformação. E aí a gente vai entender a origem disso, né? Entender a fonte desses pensamentos limitantes. E quando a gente entende a fonte, a gente reconhece a existência, nós podemos aprender técnicas, estratégias para que essa transformação aconteça, para que exista realmente um alinhamento e uma integração para harmonizar aí corpo, alma e espírito, que é o nosso propósito aqui, que a gente encontre realmente uma rotina e uma vida onde a gente se sinta realizadas, onde a gente realmente vive em plenitude e a gente pare de achar que isso é utopia. É uma busca, sim, não é fácil, mas se a gente não acreditar nisso, o que a gente vai fazer? Vale a pena, tá? Então, a conversa que nunca para é essa questão dos nossos diálogos, né? Então, meninas, cerca de 60 mil a 70 mil são os pensamentos que passam na nossa mente todos os dias, tá? Então, a neurociência nos mostra esses números de 60 mil pensamentos diariamente. 80% se repetem. De 80% a 90% desses pensamentos se repetem todos os dias. Ou seja, todo dia você está pensando as mesmas coisas, quase as mesmas coisas. E, pasmem, 70% são negativos. São pensamentos negativos. Então, pensa, 60 mil pensamentos, 80% são iguais, ou seja, já ouviu aquilo? Para você ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes? A mesma coisa com os nossos pensamentos, tá? Então, as múltiplas vozes da nossa mente. Então, pensa aí comigo, existe uma voz na sua mente que é a voz crítica? Você nunca faz nada direito. Tudo que você começa, você não termina. Tem aquela voz que se compara, né? Olha como ela consegue fazer tudo e você não. Olha, ela já treinou hoje, você não. Olha, ela está conseguindo vencer a Páscoa, você não. Então, tem aquela que fica se comparando. A catastrófica, aquela voz, né? Se isso der errado, tudo estará perdido. Fica sempre imaginando o pior, tá sempre com pensamentos de catástrofe, de acidente, né, de morte. Tem gente que tem um monte de pensamento catastrófico, isso atormenta as pessoas. E tem aquela voz perfeccionista. Se não for perfeito, é melhor nem começar, né? Não tem gente que fica esperando o momento certo, esperando ter todas as ferramentas. E tem aquela que é a procrastinadora. Você pode fazer isso depois, quando estiver mais preparada. Vai fazer mais um curso, depois você faz. Vai lavar a louça primeiro, depois você estuda, né? Então, existem todas essas vozes e muitas outras também. O que a gente precisa fazer é identificar a que mais está direcionando e conduzindo o nosso dia a dia, tá? Então, como que os nossos pensamentos afetam o nosso ser 3D, né? O que é o Viva 3D? Nós aprendermos a viver nas 3 dimensões de uma forma consciente e intencional, corpo, alma e espírito. Então, no corpo, como que os nossos pensamentos, se 70% deles são negativos, como que isso impacta? Trazendo respostas em estresse, a gente fica estressada, agitada, com tensão muscular, alterações hormonais, o nosso corpo, os nossos hormônios ficam bagunçados, a gente fica com baixa energia, sem vontade para fazer as coisas, né? Acha que a fonte disso são diversas, não dormir direito, não comer direito, mas o pensamento tem poder também para reduzir a nossa energia, né? Na nossa alma, gente, nós entendemos aqui razão e emoção, tá? Então, é mente
e coração, vamos falar assim, né? Mente e emoções. Então, os nossos pensamentos, as nossas vontades e os nossos sentimentos, as nossas emoções, está tudo na alma. Tem muita gente que confunde ainda alma e espírito. Então, a alma é razão e emoção. Então, como que impacta isso? Através de emoções negativas, decisões baseadas em medo, relacionamentos que são prejudicados, né, por conta do nosso comportamento. Então, muitas pessoas ficam como é que fala? Justificando, né? Justificando a maneira como trata o próximo, a irritabilidade, o mau humor, por conta dos seus problemas, mas na verdade a gente precisa aprender a fazer a gestão emocional, a gestão de crises, para que a gente possa ter um comportamento alinhado com o que as outras pessoas merecem, porque ninguém merece, não é verdade? Então a gente precisa ter consciência para conduzir melhor os nossos relacionamentos. E a questão espiritual, quando a gente está com pensamentos muito negativos, muita energia baixa, emoções negativas, a gente se desconecta, a gente se perde, né, do nosso propósito. Então, eu tenho, gente, por escrito, né, qual é o meu propósito, por que eu acordo todos os dias de manhã, qual é o meu alvo daquele dia, porque se a gente não se conecta com isso e pede para que o Espírito governe sobre as nossas emoções, para que o Espírito Santo nos revele sobre as melhores decisões, os melhores pensamentos, é uma loucura, é muito difícil conduzir sozinhas, né? Então, não é na força do nosso braço, não é na força das nossas decisões baseadas no medo, mas sim nessa conexão com Deus, nessa conexão com o nosso propósito. Então, os nossos pensamentos negativos, eles nos afastam, não só afastam de Deus, mas geram dificuldade em a gente ouvir o direcionamento de Deus. Então, se a gente quer ter essa conexão com o Espírito, a gente precisa trabalhar isso aqui que a gente vai falar hoje, tá bom? E também a questão da insatisfação através dos pensamentos negativos que geram ingratidão, né? Então, a neuroplasticidade, que nós já abordamos em outras mentorias, né, que é a capacidade do nosso cérebro de se reprogramar, de se remodelar, de a gente se transformar. Então, a gente precisa entender isso para acreditar na nossa jornada e no nosso processo de transformação. Então, os caminhos neurais, aquilo que a gente cria como hábito, aquilo que a gente faz de forma instintiva ali, de forma repetitiva, nossa, toda vez eu dou essa resposta, né? É porque você criou esse caminho neural, você criou o que a gente chama de autoestrada mental, né? Então, os caminhos neurais, eles são fortalecidos pela repetição constante de pensamentos e comportamentos. Então, se eu faço de maneira automática todos os dias a mesma coisa, eu estou criando um caminho neural, eu estou modelando, moldando o meu cérebro para sempre reagir daquela forma, se comportar daquela forma. Então, eu sempre vou ter os mesmos resultados, vou ter aqueles resultados, porque tudo gera uma resposta, né? E os pensamentos repetitivos criam essas rotas de fácil acesso do nosso cérebro, né? Então, essa resposta a ameaças, o cérebro, ele não distingue entre ameaça real e imaginada. Então, se você tem uma mente com vozes negativas, com vozes catastróficas, né? E você pensa nas piores coisas, nos piores cenários, o teu cérebro, ele não sabe que aquilo não é verdade. Ele passa a achar que aquilo é real. O cérebro não distingue o que é real do que é imaginado, ainda mais se você coloca emoção naquilo, e sempre vem acompanhado de uma emoção, não é? Se você começar a pensar, o coração não acelera, né? Não, tem gente que transpira. Então, pelo pensamento, a gente muda toda a química do nosso corpo. E por conta das ameaças das vozes negativas, a gente começa a provocar situações de forma muitas vezes inconsciente, alinhadas com aquele pensamento negativo. Então, aquilo que você mais temia, né, é o que pode acontecer com você. Então, nós precisamos criar novas conexões neurais e nós podemos fazer isso. O que eu quero que vocês saiam daqui hoje desse encontro é entendendo que está nas nossas mãos,
que nós temos esse poder. A neuroplasticidade na neurociência hoje é, assim, muito falada, muito estudada, porque é a capacidade de todo ser humano transformar a sua vida, transformar todos os seus resultados, seja em qual área for. Então, olha que incrível essa notícia, né? Agora, vamos entender de onde vêm essas vozes. As principais, gente, aquelas mais profundas, né? Que a gente tem muito trabalho para identificar a origem delas e poder trabalhar e ressignificar, vem das nossas experiências, né? Principalmente lá da infância. Então, mensagens familiares, as nossas primeiras experiências ali do 0 aos 12 anos, né? Formaram a nossa programação mental ali. Então, é na infância a base das nossas crenças, as nossas crenças de identidade, né? Quem a gente acredita que a gente é, as nossas crenças de capacidade, de merecimento, tá tudo lá na infância. E então a gente precisa ter consciência que muito tá lá no inconsciente, né? A gente precisa trazer luz para isso. A questão de experiências negativas, traumas, memórias dolorosas, a condicionamento social, né, que são as normas culturais, expectativas que os outros criam sobre nossos resultados, a questão das redes sociais, comparação a padrões, e muitos deles são padrões irreais. Aquilo ali é uma vitrine, aquilo ali é um trailer de um filme, mas a hora que você vai ver a fundo, todo mundo tem as suas dores, as suas dúvidas, os seus medos, os seus perrengues. Então, a gente não deve permitir que a voz, né, da comparação domine a nossa vida. E a questão das pressões profissionais também, o ambiente de trabalho e expectativas de carreira, né, de você trazer resultados. Então, ficam aquela pressão. Então, essas vozes vêm principalmente dessas origens aí, tá? Então, o poder da observação consciente. Vocês vão receber uma ferramenta para que vocês possam trazer consciência ao longo desta semana, tá fazendo essa observação sem julgamento. Vocês precisam perceber os pensamentos de uma forma como observadoras mesmo, sabe? Porque se você ficar se observando e se julgando, é pesado, tá? Então, a gente precisa ter muita compaixão, né, com a gente mesmo. A gente vai precisar nomear essas vozes, então, identificar qual é qual a personagem que está falando naquele momento, questionar a verdade dessas vozes. Então, a gente vai perguntar a essa voz se ela está falando a verdade, a gente vai aprender a confrontar os nossos próprios pensamentos, né? Pois nós não somos, gente, os nossos pensamentos, né? Nós somos a consciência que percebe esses pensamentos. A gente sofre muito ataque através da mente, viu? Ali que o inimigo age, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está pensando. Então, lembra sempre disso. Eu não sou os meus pensamentos. Eu sou a consciência que traz luz a esses pensamentos, né? Muitas vezes do mal. Então, a gente vai fazer o teste da amizade, né? Então, assim, toda vez que você pensar alguma coisa sobre si mesma, sobre os seus resultados, você precisa pensar, se perguntar, eu falaria assim com uma amiga? Eu falaria isso para minha melhor amiga, né? E a ferramenta que eu vou passar para vocês é o diário, né, de pensamentos para fazer esses registros e a transformação. Então, a gente precisa quebrar o ciclo negativo. Percebeu que está sofrendo esse ataque na sua mente, que você está tendo pensamentos negativos, você use a palavra pare, né? Para você interromper esses pensamentos imediatamente. Então, opa, chega, deu, parou, sai daqui. Né? Eu repreendo esse pensamento, não é meu. De onde está vindo isso? E aí é bom você se perguntar, de onde está vindo isso? Você viu que eu coloquei lá? Vem da infância? É algo que eu ouvia do meu pai, da minha mãe, de uma professora? Vem de alguma pressão no trabalho, alguma cobrança? Tá vindo de alguma comparação na rede social? Vi alguma coisa que me gerou, né, esse pensamento? Então, você para imediatamente. E aí, uma coisa muito poderosa, gente, é a mudança física. Quebre o estado, levanta, faz um alongamento, se estica, respira profundamente, sempre ancorar na nossa respiração. Então, a partir de amanhã, nós começamos o protocolo de Mindfulness. Se você nunca viveu
as 8 semanas. Eu sei que é bastante tempo, eu sei que não é fácil, eu sei que já precisa de tempo, precisa de dedicação, mas para tudo na vida precisa. E se você quer mudar, se você quer mudança, se você quer encontrar soluções, você precisa se abrir para isso, né? Pelo menos uma vez na sua história do Viva 3D. Então, amanhã é a oportunidade de começar comigo, com a gente, né? Do zero lá, o protocolo a partir da semana 1, tá bom? Então, a respiração sempre é a nossa principal ferramenta para a gente quebrar o estado, quebrar o padrão de pensamento. Você vai perceber que ao treinar a respiração, você não consegue fazer nada além de respirar. E isso faz com que você consiga baixar os batimentos cardíacos, a pressão arterial, enfim, tem uma série de benefícios. E aí você vai redirecionar a sua atenção, né? Voltando a atenção para o momento presente, para o aqui e agora e para os seus sentidos. Então, muitos dos pensamentos tóxicos, das emoções tóxicas, não estão no aqui e agora, né? Tá lá no futuro, tá lá no passado. E fazer um exercício para quebrar esse ciclo negativo de visualização. Imagine esse pensamento sendo levado embora por um rio ou um vento. Eu uso muito nuvens. Quando tá um pensamento ruim, eu imagino uma nuvem negra mesmo, uma nuvem negra em cima da minha cabeça, com um fio, como se fosse uma pipa, e aí eu solto essa pipa e ele vai indo embora e eu vou só observando lá, ó, vai perdendo a vista lá no horizonte até ele ir embora, tá? A gente tem esse poder e é treino. Então, para transformar os nossos pensamentos limitantes, então, precisamos identificar, reconhecendo a existência dele no momento em que ele surgir, tá? Então, esse estado de presença, essa vida mais consciente, ela vale muito a pena e ela vai trazer muitas respostas sobre as suas colheitas. Porque pensamento é semente. Então, se você está anotando aí, anota. Pensamento é semente. O que eu estou plantando. Então, quando você reconhece isso, imediatamente você tem muito mais chance, né, de assumir o controle, tá? Porque aí você não vai ter se alterado, você não vai ter tomado atitudes impensadas, né, incoerentes, na verdade. E aí você vai se questionar, você vai buscar evidências que comprovem ou refutem esse pensamento, tá? E vai ressignificar, vai criar uma alternativa realista, baseada em fatos, baseada em evidências e que seja construtiva, tá? Exemplo, eu sempre falho, né? Toda vez que eu faço tal coisa dá errado. Tudo que eu começo, eu paro no meio do caminho. Eu nunca concluo as coisas, né? Eu sou procrastinadora. Tira, gente, da boca de vocês qualquer eu sou negativo. Percebeu que, ai, eu sou preguiçosa. Ai, eu sou isso. Para de trazer para sua identidade aquilo que você não deseja, né? E aí, quando você perceber ali que você teve esse diálogo, você vai confrontar. No caso aqui, ó, eu sempre falho. Você vai confrontar ali, né? Você vai questionar. Quais sucessos eu já tive? E aí você vai aprender, daí você vai trazer vai ressignificar, né? Por exemplo, aqui, aprender leva tempo e tenho capacidade de crescer. Então, todas nós aqui estamos numa jornada de transformação, de crescimento. Então, a renovação da nossa mente pela perspectiva espiritual. Nós precisamos nos conectar com princípios bíblicos, com a palavra de Deus, para que a renovação da nossa mente, para que essa transformação seja efetiva e tenha base, tenha estrutura correta. Então, lá em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui é um trechinho de Romanos 12:2, né? Para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Outro aqui, Filipenses 4:8. Anota esse versículo, porque você precisa lembrar dele toda vez. O que tem que ocupar a sua mente? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama,
Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Gente, fora isso, pare, chega, sai daqui pensamento, né? Então, as práticas espirituais que vão trabalhar a nossa renovação, meditação em versículos específicos, declarações baseadas em verdades espirituais, gratidão intencional diária e oração consciente. Nós precisamos estar em oração e vigiando os nossos pensamentos a todo tempo, tá? Então, a gente vai construir o nosso conselho interno de apoio, porque, gente, quando eu estudei, eu fiz uma formação em PNL, a coisa que mais me impactou, que eu lembro até hoje, foi sobre as nossas partes, né? O conceito de partes, que nós temos várias pessoas, várias partes de nós dentro de nós mesmas, né? E esse conceito é exatamente isso que está aqui, ó, sobre a gente ter esse conselho interno de apoio. Qual é a parte de você que você vai dar voz hoje? Então, nós temos dentro de nós uma mentora sábia. É uma voz de sabedoria, uma voz de discernimento que oferece perspectiva e orientação. Nós temos a amiga compassiva, uma parte de você é amiga de você mesma, né? É uma voz de aceitação, de gentileza, que oferece compreensão incondicional. Ela tá aí. Nós temos a estrategista, que é a voz que traz solução, né? Que faz o planejamento, que encontra caminhos práticos. Nós temos a celebradora, a animada, né? Que reconhece as suas conquistas, valoriza cada passo no caminho. Então, você precisa, por que não, né? Escrever sobre isso. Qual vai ser o meu time? Quem eu tenho aqui dentro? Quem que eu vou deixar assumir o controle? E a gente precisa integrar isso no nosso dia a dia. Então, de forma prática, tá? Então, tudo isso conceitualmente é muito legal. Vocês podem ouvir no YouTube, vocês podem ouvir outros cursos, outras aulas a respeito desse tema, mas o que é a comunidade Viva 3D? É um ambiente para que a gente possa praticar as nossas melhores teorias, para que a gente possa se unir em ação, em rotinas, em hábitos. Por isso que a gente precisa se conectar a isso, porque a coisa mais poderosa é estarmos num ambiente certo, com as pessoas certas, recebendo conteúdo, né, direcionado para a nossa transformação. Então, logo de manhã, faça essa definição intencional do seu diálogo interno, né? O que a gente aprende aqui? O ritual do acordar. No ritual do acordar, não tem um momento em que a gente vai lá de frente para o espelho e você declara a intenção para o seu dia? Então, você define ali, ó, de forma intencional. Hoje eu decido que o meu time de conselheiras é que vão dominar os meus pensamentos, né? E as ferramentas que a gente tem para isso, você pode usar lembretes no celular, post-its estratégicos, parcerias de acompanhamento. Então, chama uma amiga aqui da comunidade, fala, amiga, estou com dificuldade. Deixa eu prestar conta do meu dia para você. Deixa eu mandar o meu checklist de hábitos. Me ajuda aqui para eu prestar contas. Porque isso ajuda, meninas, essa parceria. E durante o dia, faça check-ins mentais, né, em momentos de transição. Então, eu gosto desses marcos, manhã, tarde, noite, para fazer um checklist, seja da minha hidratação, né, se eu já consegui ler, se eu já consegui fazer atividade física, porque aí dá tempo ainda de fazer um dia que a gente chama de um dia ideal, né, de corpo, alma e espírito. E por que não fazer esse check-in para sua mente, para você se observar? Então, de forma consciente, faça pausas. E à noite você revisa, celebra suas vitórias, por menores que elas sejam ou que elas possam parecer. Porque aquela voz crítica, ela ainda pode ser muito alta. Ela pode te dizer que você não é boa o suficiente, que você não fez o bastante. Então, a sua mente é a sua obra-prima. Você, como arquiteta da sua mente, você tem esse poder de redesenhar os seus pensamentos. Então, decida fazer desta semana uma semana poderosa. E a transformação, ela começa com um pensamento de cada vez. Então, se você tem pensamentos muito acelerados, se você é bombardeada o tempo todo com muitos pensamentos negativos, você vai escolher um
de cada vez para colocar na ferramenta que eu vou mandar para vocês. Então, o desafio da semana é você identificar as suas 3 vozes sabotadoras mais frequentes e você vai criar uma resposta poderosa para cada uma delas, ok? Então, vai praticar diariamente. Aqui a gente, né, tem uma proposta aqui para você fazer 21 dias, essa prática da ferramenta que eu vou mandar para vocês, porque vai direcionar esse conhecimento de forma prática, tá? Você vai registrar na sua jornada, no seu diário de bordo sobre isso, né? Eu tenho feito muito isso e está sendo transformador, que é colocar por que eu estou me sentindo assim, né? Por que hoje eu tô dessa forma, tô com baixa energia, tô animada, nossa, que top, hoje foi um dia incrível. Isso é resposta do quê? O que eu fiz de diferente que eu quero fazer mais? Porque aquilo que dá certo precisa ser reconhecido e valorizado para você intensificar, para você potencializar, né? E quanto mais a gente compartilha experiências, quanto mais a gente divide essas descobertas com o grupo, mais a gente se inspira, né, meninas? Quantas vezes vocês foram inspiradas pelas participações das outras? Então, eu vou postar o formulário algumas vezes ao longo dessa semana para que a nossa sexta-feira seja poderosa e que vocês continuem aprendendo, participando das próximas mentorias para aprofundar, tá bom? Então, conectem-se, né? Nós somos um time, queremos muito que vocês se sintam acolhidas, amadas, cuidadas da melhor forma possível. Então, sempre que vocês fizerem postagens, lembra de marcar a comunidade Viva 3D, que existe lá no Instagram, né? A gente está trabalhando aí para conseguir trazer mais conteúdos, trazer mais interações por lá. Então, se vocês puderem marcar, marquem por gentileza, marquem as mentoras. E a comunidade é um grupo interativo de apoio, né? Mantenha a jornada de transformação através dessa conexão, tá bom? E parabéns para todas vocês pela participação. Infelizmente, o nosso tempo, ele é muito curtinho, mas é o que podemos neste momento. Vamos fazer uma foto para a gente encerrar. Peço desculpas aí por ter avançado um pouquinho no tempo. Se vocês puderem abrir. Meninas, faz sentido isso que conversamos hoje? Vocês entendem a importância de identificar os diálogos internos e da gente trabalhar isso para sempre na nossa jornada. É para sempre. Esse é um tema que vocês vão ver eu falando sempre, até que vocês falem. A minha mente foi transformada através desses exercícios, porque é treino, e treino é todo dia e é para sempre, tá? Quem mais vai poder abrir a câmera? Tô falando aqui enquanto eu espero vocês abrirem, meninas. Vamos fazer uma foto bonita para começar a semana? Dá um sorriso. 1, 2, 3. Vamos lá. Feito! Meninas, eu gravei, tá bom? O material de hoje. E quem esteve, eu vou mandar, quem tá aqui na foto, a ferramenta no particular de vocês em reconhecimento pela sua dedicação de estar aqui. Deus abençoe muito, acompanhe, guie todos os pensamentos, todas as emoções, todos os comportamentos de vocês. E eu vou pôr o nome daquela moça lá no devocional. E eu peço realmente que a gente faça as orações pela vida dela, tá bom? Deus abençoe. Tchau, meninas! Até!